Boa E aí, Anne, tudo noite. bem? E Boa aí, como é que tá a noite. quarentena, Ricardo? Bom, na medida do possível, bem. Óbvio O áudio tá que ok aí? tá ok. O meu deve estar bom também aí, né? Tá dando certo, Tá, né? tá ok. A gente já vai Mas, começar. enfim. Uhum. Esperar só uns minutinhos, ver se a galerinha entra. Oi, Rubens. Oi, Gustavo. Boa noite, pessoal. Então, o tema de hoje aí é Devs na Política, sobre o Anonymous e o movimento hacker ativista. E eu e o Ricardo vamos estar aqui falando com vocês. Acho que podemos já dar o pontapé, hein? Então, vamos lá. Então, gente, a gente escolheu essa pauta porque no dia 25 de maio, lá nos Estados Unidos, teve o assassinato daquele homem, o George Floyd, que tinha 46 anos, era um homem negro, e um policial matou ele ajoelhando no pescoço dele. E aí, o policial chamava Derek Chauvin, se eu não me engano. E aí, o que que acontece? Acontece que isso gerou uma revolta tanto lá quanto mundial. E na madrugada de sábado para domingo, dia 31 de maio, apareceu um vídeo na internet do grupo do movimento Anônimos, né? Falando que a polícia de Minnesota era tanto racista quanto corrupta e que eles iam acabar expondo alguns crimes pelo mundo para poder isso não ficar impune. Aí eles começaram a soltar algumas informações de famosos e inclusive do Trump e do Bolsonaro. Você viu isso, Ricardo? O que você acha? Ah, não, sim. Foi o que, na verdade, a gente estava até discutindo, né? Quando o pessoal chamou para o pessoal do centro acadêmico, né, teve a ideia de fazer a live, né, foi muito motivada mesmo pelos últimos acontecimentos e pelo, entre aspas, né, um reaparecimento dos anônimos, né? E aí eu acho que a ideia, inclusive, é tentar discutir um pouquinho a natureza, vamos chamar assim, dessa ideia, né? Alguns vão falar que não é um grupo específico, né? De fato não é. Então, alguns vão tentar colocar isso como uma espécie agora de tática, né, de ativismo na internet, enfim, tem todo um debate aí que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, mas acho que quando surgiu a ideia, né, inclusive isso foi motivado por algumas pessoas, né, que procuraram a gente para poder aproveitar aí o frisson do momento e tentar fazer algum tipo de reflexão, né? Sobre isso, até para a gente problematizar essa questão da presença, né? A gente chama devs, né? Mas a gente está falando aí de toda a galera aí envolvida nas tecnologias de informação de alguma forma, né? Na questão do desenvolvimento, né? Nas suas mais variadas áreas, né? Então, acho que esses últimos acontecimentos levaram a uma provocação, né? Dessa reflexão sobre a atuação de pessoas ligadas, né, ao conhecimento das tecnologias de informação na sociedade e na política, né? Então, acho que é um pouco isso o pontapé, né? Então, a ideia aí, acho que a gente falar um pouquinho, né, sobre o surgimento aí acho que, na verdade, talvez esse bate-papo ele é bem introdutório, mas voltado principalmente para um público que talvez não esteja tão envolvido e que ficou curioso, né? Acho que essas últimas manifestações geraram um hype muito grande, né? Muita gente está surfando, inclusive, na onda desse hype. Então, a ideia também um pouco é apresentar de uma forma mais introdutória, né? O que é o Anonymous, de onde surgiu, e mais do que isso, né? Pensar na questão do ativismo nas redes, né? Na internet, que a gente denomina como hacker ativismo, né? Existem duas expressões, né? No português que a gente usa.
ou hacktivismo ou hackerativismo. Acho E que até por se tratar de porque neologismo. eu acho que nesse contexto atual que a gente está, carregado de política, né? Política passou a ser muito discutido, que antigamente não era tão discutido quanto está sendo discutido hoje. O pessoal não tinha tanto interesse em discutir política quanto que tem hoje. E esse movimento hacker e hackerativista, ele tem traços políticos desde o seu início, lá na década de 1950, lá quando surgiu lá nos laboratórios do MIT. Ah, sim, é. O, o lance é que a ideia do hack, na verdade, né, é um conceito que trabalha a ideia, né, está ligado a um significado de uma ação que aproveita-se ou que acha, né, alguma brecha dentro de algum tipo de sistema, né. Eu gostei muito eu li recentemente aquela autobiografia do Edward Snowden, né, e nela ele vai apresentar um conceito sobre o que ele entende do que é ser hacker, né? Que hoje é um conceito mais alargado, né? Que, óbvio, começa na questão ligada à eletrônica e à computação, mas na sua concepção filosófica, né? Muito das pessoas que foram, digamos assim, os iniciadores de tudo, né? Vão dizer, olha, o hacker, ele primeiro, ele é qualquer tipo de... Ele pode ser, enfim, qualquer pessoa que, que tenha curiosidade, que gosta de conhecer coisas, né, sobre as coisas, e ao mesmo tempo são pessoas que também são muito curiosas para entender a forma como as coisas funcionam e achar, inclusive, as brechas, né, as falhas, os mecanismos, né, que dão abertura. E o Snowden, ele conta nessa autobiografia que acho que já desde pequeno ele sempre se comportava assim nas suas brincadeiras, na forma de burlar, às vezes, os pais, né? Então, acho que... E aí tem uma questão também sobre Desafio, toda a né? história... a questão da história também do início da computação, né? As pessoas que sentaram e começaram a projetar, desde as discussões sobre a cibernética com o Weiner, né? E uma série, na época, de acadêmicos, cientistas de várias áreas, antropologia, psicologia, administração, matemática, né? Que começaram a tentar projetar um futuro, né? E aí tentar imaginar o que seria, se a gente está falando mais ou menos no início ali da década das 50, né? Tentando imaginar o que seria o futuro da sociedade. E a partir daí isso já é uma atitude política, né? Dentro da ideia de que política vem da palavra polis, né? E aí eu vou resgatar aqui, né? Sou da área de sociologia. O Aristóteles, ele é uma referência para dizer, olha, o homem é um animal político, né? O homem, por natureza, ele é um ser social, isso que ele está querendo dizer, e por o homem ser um ser social, a política faz parte das suas ações, né? Então, acho que a gente tem que quebrar, inclusive, esse mito de que o pessoal da informática, eles não são sujeitos apolíticos, né? É muito difícil dizer isso para qualquer pessoa que vive em sociedade. Talvez pela ideia, um tanto quanto positivista, da ideia de tecnologia quanto uma coisa neutra. Aí daí talvez a ideia possível de imaginar de que quem trabalha com isso não se deve se Um misturar muito posicionamento. com questões. Então, um pouco é isso, né? Também. E assim, eu acho legal a gente comentar, por exemplo, que no início, lá na primeira geração de hackers, quando o movimento começou a surgir, eles defendiam que as informações deveriam ser livres, né? E que os computadores, por seu potencial revolucionário, deviam atingir o maior número de pessoas possíveis. E aí, na segunda geração, eles já se preocuparam com o tamanho das máquinas, para ser mais portátil, mais, né, acessível para as pessoas mesmo e atingir o maior número de pessoas para empoderar o ser humano através da tecnologia. E eu achei bem legal na história mesmo do hackativismo essa parte da evolução do hackativismo até o que a gente tem hoje, que tem um caráter mais político, social e que utiliza das ferramentas digitais para realizar essas ações diretas, né? Essas ações diretas, esse enfrentamento direto, mais aberto. Essa primeira leva, que eu falei,
o movimento hacker ativista, na verdade, se confunde muito com os próprios fundadores dessa sociedade que a gente chama de digital, né, dessas transformações tecnológicas, né? Acho que muitos deles, inclusive essa primeira geração do final da década de 60, e que realmente vai impulsionar o Vale do Silício, né, vai colocar ele no mapa, aí do ponto de vista do ponto de vista cultural e histórico, acho que eles são muito influenciados pelo movimento da contracultura, né, no final da década de 60, que está ligado ao movimento dos hippies, né, e que tem toda essa base esse princípio de uma sociedade, né, baseada nos princípios de igualdade, liberdade, né. Óbvio que não são lemas que não são tão originais, já são lemas antigos, né, dentro da sociedade moderna, mas que eles tentam resgatar isso e dar uma nova roupagem, né. Então, essa galera que depois vai se converter no movimento dos hacker ativistas e dos próprios hackers, acho que eles vão também ser muito, digamos, eles vão incorporar muito esses princípios, né, da ideia de uma sociedade que pode ser emancipada por meio da tecnologia, né, buscando uma sociedade mais democrática, livre, né, igualitária, né. Então, assim, isso moveu muito daqueles jovens. Evidentemente, alguns viraram empresários, inclusive donos de grandes corporações que, aí se a gente for questionar, são bem questionáveis, né? Mas o movimento ele vai ganhando dinâmica, vai ganhando novos atores, novos sujeitos, né? Até chegar, por exemplo, naquilo que hoje está bombando na internet, que são os anônimos, né? Que acho que é uma coisa também que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui eu já estou vendo as interações, né? Aí depois, acho que aqui eu estou vendo algumas perguntas, eu vi aqui, estou perguntando, será que os hackers são anarquistas? Acho que, acho que vamos aproveitar essa dinâmica aqui também. Acho que vou tentar interagindo aqui, nós podemos, né? Eu acho que fica legal a gente já tentar responder. E aí, vamos fazer a coisa você que é da sociologia, Ricardo, os hackers são anarquistas? Não, acho que é difícil caracterizar. O hacker, enfim, ele não necessariamente está vinculado a uma ideologia, né? Apesar de que muitos vão se identificar com o anarquismo, porque o anarquismo ele trabalha com alguns princípios que talvez vão mais de encontro com essa identidade, principalmente essa identidade mais libertária, e que questiona, inclusive, qualquer forma de autoridade. Acho que talvez esse seria um ponto de convergência muito grande, que muitos hackers, inclusive, enfim, vão também se inspirar nessa ideia de serem questionadores a qualquer forma e princípio de autoridade, né? de alguma autoridade que eu digo no sentido que se imponha sobre o indivíduo, né? Que controle o indivíduo, que exerça qualquer tipo de relação de força e de poder, né? Mas bom, aí a gente pode, se a gente for falar do ponto de vista político, né? O anarquismo historicamente ele é uma ideologia ligada a uma tradição localizada dentro do que a gente chama de espectro à esquerda, né? Apesar depois que vai aparecer gente reivindicando o anarcocapitalismo, que é um debate, a gente nem vai entrar nisso daqui, mas originalmente o anarquismo ele está nesse campo, né? E aí a questão é essa, na cultura hacker, né? Às vezes há não necessariamente há uma ligação com o campo da esquerda, por exemplo, ou só com a direita. Então, enfim, você pode ter hacker de direita, hacker de centro, hacker de esquerda, né? Isso é parte constitutiva do mundo hacker, né? Apesar de que os princípios do que a gente chamaria de ética hacker são princípios muito pautados em valores que tradicionalmente foram travados num campo, vamos dizer assim, mais progressista, né? Digamos, da luta pela liberdade, os direitos humanos, a igualdade, enfim, isso está dentro do que a gente chama de lutas progressistas. Então, os próprios anônimos, né, que surgiram ali em 2003, mais ou menos, e como você já comentou, não são formados só por pessoas de tecnologia, né? São pessoas de todo o mundo, né? De diversas áreas e de diversas ideologias, né?
eles têm uma organização horizontal. Eles não têm um líder, né? Acho que por isso que o pessoal pergunta da questão do anarquismo. Eles não têm um Sim, líder. do anarquismo, exatamente, tem esse outro elemento também, né? Ah, no caso dos anônimos especificamente, mas também se a gente for parar para pensar em vários outros grupos, porque nem todo grupo hacker necessariamente é anônimos, né? Enfim, a gente tem que também fazer essa separação. Às vezes a gente vê alguns grupos hackers que têm uma identidade própria, bem definida, clara, né? Alguns nem, não necessariamente, o hacker ele não é aquele cara que se esconde, né? Aquele cara que está por aquela imagem, né? O cara com capuz assim, uma sombra no rosto, é, Acho que a gente tem que quebrar um o pouco essa hack, imagem, né? Do hacker, é a ideia do hacker ali no e é cantinho, uma daquele cara e a ideia antissocial. inclusive que isso, inclusive é uma ideia também que tenta um pouco, que trabalha com uma visão um pouco pouco não, né? Uma visão preconceituosa que tenta inclusive criminalizar, né? O hacker às vezes é sinônimo de um criminoso ah, na internet. Óbvio que isso é uma discussão também, porque evidentemente existem crimes, né? Cybernéticos, existem crimes, mas nem sempre a ação hacker, às vezes, ela tem uma pegada de desobediência, aí no caso do hackerativismo, né? Ele tem uma pegada de desobediência civil, mas não Sim. necessariamente a finalidade é benefício próprio, enfim, do tipo pegar a senha de um cartão de crédito de alguém para comprar sei lá, um jet ski, né? A Muitos iPhones finalidade 11. Vários iPhones inclusive hoje, 11. é, inclusive hoje o hacker ele também está no ambiente empresarial, né? Então isso também é importante de salientar, né? Então essa ideia, o hacker ele Um ele digamos assim profissional. é um conceito bem que abrange várias situações, né? Mas que tem elementos comuns, né? Que é justamente o quê? É uma pessoa que procura vulnerabilidade de sistemas, né? E aí tem Então, a aí sua a profissão questão é mesmo, né? para. A galera da segurança da Isso, informação, que realmente trabalha com isso, que tem vários nomes, sim. igual o Gabriel Pato, que é um cara conhecido, e a Marina Ciavata, que são pessoas que trabalham profissionalmente com isso. Uhum. E são profissões respeitadas e com muita falta de profissional na área, porque o pessoal ainda tem muito esse preconceito, né? A galera do Pentest, né? Aí da segurança da A galera informação, do né? Pentest da segurança da É. informação. Bom, e assim, acho que a gente pode também já entrar um pouquinho no debate, talvez, da questão dos anônimos em si, né? Da origem do movimento. Acho que as pessoas ficaram muito curiosas, né? Até hoje gera muita curiosidade, empolgação. Eu acho que, e aí geralmente, assim, essa empolgação, essa frição, ela acontece justamente quando a gente está num momento muito crítico do ponto de vista político. E desde 2008, pelo menos, a gente vê o mundo passando por muitas revoltas, muitas tensões e uma insatisfação cada vez maior, crescente, né, das pessoas com o sistema político, né, como um todo. Evidentemente que a gente tem que fazer uma análise bem cuidadosa, porque dependendo do rumo que essa insatisfação contra o sistema político toma, a gente pode, às vezes, dar um tiro no pé, que no meu caso, minha avaliação particular é o problema que a gente está passando hoje. Então, os, o, a gente pensar, né, essa situação, e aí as pessoas ficam meio que, como elas se sentem muito, Afobadas, talvez, como eu, empolgadas, né? e se sente também um pouco impotente, né? A gente tá, agora mais na pandemia nem se fala, né? Que a gente tem que Vulnerável, né? ficar isolado e aí a gente liga a televisão, Depende da um monte internet de para tudo, né? E os nossos dados um estão monte de rodando o tempo todo na rede. Agorinha, antes de e entrar na live, eu vi uma curiosidade, que a busca por como ser hacker no Google aumentou, aumentou. tipo, muito. Com esse reaparecimento Isso dos anônimos, as pessoas começaram a ter uma curiosidade maior, né? E pesquisaram sim. mais esse termo. É porque as pessoas, muitas na verdade, a gente não sabe mensurar muito isso, mas eu tenho a impressão de que
a boa parte das pessoas, eu acho que é isso, se sentem muito impotentes no cenário de crise, e às vezes quando vê uma notícia dessa de um grupo que afronta, né, e que tenta subverter alguma situação, acho que isso tem provocado sempre tem chamado muita atenção das pessoas, e as pessoas elas querem de alguma forma participar disso, né? Que eu acho que é uma coisa que está na origem do próprio Anonymous, né? Eu acho até Assim, legal tentando. ressaltar que, tipo, direita, esquerda, independente do contexto político, eles lutam contra a censura na internet e falta de liberdade de expressão na sociedade, né? E é até interessante É, a gente analisar, por exemplo, o nome Anonymous e a adoção da máscara, que eu já vi alguém comentando aí do filme V de Vingança, que é muito sim. lembrada a máscara por causa do filme V de Vingança, mas É que dali que sai, né? aquela máscara, gente, ela realmente aparece lá no filme V de Vingança, mas ela foi inspirada no rosto de um cara chamado Sim. Gal Fox. Guy Fawkes. Gal Fox. Um soldado católico que foi personagem da Conspiração da Pólvora. Se vocês tiverem Isso aí, os curiosidade de séculos, saber essa essa. origem, É, de saber o porquê isso, da máscara, né? é. Acho que E, e no próprio filme. No próprio filme também conta um pouco essa história da origem do símbolo. Que, apesar de ser no filme de ficção, mas no filme ali a história que é contada, ela da origem, ela é linkada realmente com o evento histórico da Inglaterra, né? por sinal, assistam V de Vingança, é um filme muito interessante e dá para refletir bastante. O B de Vingança, sim, ele é talvez inspirar. Aí sim, a gente pode fazer um link com uma inspiração propriamente dita anarquista, né? A personagem, né, e a trama, ela a ideia de como vai se salvar o mundo passa por uma ideologia que bebe muito da fonte do anarquismo. É um contexto mais. É uma ficção, né? Mas que acaba Uhum. encaixando um pouco com a nossa realidade. E os anônimos, assim, acho que talvez para quem nunca ouviu falar um pouco da história, mas assim, a internet tem aí muito repertório, né? Tem aquele documentário que acho que talvez é uma referência importante, que agora eu esqueci o nome dele completinho, mas enfim, se botar lá documentário Anônimos, Anônimos, a nós somos uma Legião. legião. Nós somos Nós uma somos a legião. legião. Anônimos, nós somos. Inclusive, tem ele completo no É, YouTube e legendado, para quem quiser sim, sim. assistir. A questão é assim, ó, aí acho que é importante a gente falar isso até para poder pensar os últimos acontecimentos, porque acho que muita gente está assim, aí, esses caras estão fazendo, o que está impactando ou não, né? Enfim, o que está rolando? Os anônimos, eles praticamente, na verdade, a palavra anônimos começa de uma situação de um espaço virtual que é o 4chan, né? Que é um site que você sobe imagens, e um fórum que você subindo imagens e, enfim, e a coisa vai rolando ali, né? Há uma coisa meio, né, temporária, aquilo, poxa, fica ali na medida que as pessoas vão interagindo e na medida que não vão interagindo vai sumindo, enfim. E aí a ideia é trabalhar com imagens e tal. E ali, aquele universo do 4chan é o universo da cultura dos trolls, né? Ali, a ideia ali é trollar, inclusive assim, a gente meio que se assusta muito com algumas coisas que aparecem lá, com muitas, na verdade, não são com algumas, né? Mas é esse espírito da trollagem, né? E a coisa começa um pouco assim. Tanto é que o nome vem porque no 4chan tem uma possibilidade de você não se identificar, né? E aí quando você não se identifica aparece Anonymous, né? Aí que é o anônimo, enfim, é uma coisa que está na origem, né? Essa possibilidade de você não ser identificado, né? Direito à sua anonimização dentro da rede, né? Que até existe um debate sério sobre isso também, né? Que está sendo colocado. Mas então começa com essa coisa meio troll, né? Mas só que depois vai ganhando proporções mais políticas, podemos dizer assim, né? Na medida em que antes era uma coisa meio que só para pentelhar, né? Pessoas ou determinadas mesmo, situações. e aí começou a ficar Só que aí, a coisa pegou toda. Acho que o negócio que deu mais gás foi aquele lance lá da cientologia,
porque eu acho que foi aí que isso meio que criou uma amálgama, né? Criou uma coesão, é, porque o pessoal começou com uma brincadeira, como ele sempre fazia com todo mundo, e aí é isso, né? Não importa se é O esquerda, se é pontapé inicial é direita. uma brincadeira que vira um negócio gigantesco. Aí a zoação ganhou um inimigo, que foi quando eles começaram a divulgar o material desse pessoal ligado à cientologia, que tenta ser um grupo fechado, meio ocultista, e aí para eles isso era o máximo, né, Aceita ficar dos zoando isso, homens. aceita, e aí eles acharam isso barato e começaram a zoar, mas só que a galera começou a querer criminalizá-los e persegui-los. Então acho que isso ganhou deu um outro salto político, porque eles começaram essa galera, né, que estava ali, que é uma galera muito difusa. A gente nunca sabe realmente Quem quem são as são pessoas. A ideia não é essa, e faz inclusive, né, parte. não saber quem são as pessoas, quem faz parte. Mas só que acaba que isso criou um fato que vai movimentar pessoas que estão ali, dentro dessa coisa ali, do troll em relação à cientologia, vão começar a se organizar um pouco mais no sentido de fazer transformar essa galera realmente numa espécie de alvo comum. E aí eu acho que isso atrai a galera, e aí começa a se discutir o quê? Uma contraposição, né? Porque enquanto os cientologistas atacavam, né, essa galera dizendo, isso é um bando de moleque criado com Chegou a vó no ter protesto porão. em rua mesmo, todo mundo Exato. mascarado, e aquele movimento assim mais físico, né? Porque o Anonymous é um negócio muito digital. E aí passou para a parte do físico mesmo, na época do protesto contra a Exato. da cientologia. E aí, você Aí, falando da cientologia, você me lembra do episódio do Wikileaks também. assim, sim, aí que eu só para fechar, acho que isso da cientologia, acho que isso fechou uma coisa que realmente aí vai lançar Anonymous como um movimento, né? Apesar de que os próprios Anonymous não tentam se enquadrar tanto assim, né? Eles falam que são uma legião. Legião, se você for lá no dicionário, significa multidão. Então é uma coisa é, sem muita, né, amorfa, né, sem muita forma. E aí o caso do Wikileaks também foi interessante. Porque eles utilizavam o Que, Wikileaks para divulgar, né, segredos, informações sigilosas, e aí acabou que as instituições financeiras mesmo começaram a boicotar o Wikileaks por causa disso. E aí o que aconteceu? Em represália, o Anonymous derrubou sistemas da Visa, Mastercard, PayPal, e foi um negócio uhum. que E aí causou um você tem uma impacto muito orientação. grande. É. Daí a gente pensa Aí, qual é o impacto disso hoje, né, que eles estão fazendo. então, a questão é que aí, desse caso da cientologia, começa-se a criar uma espécie de horizonte, pelo menos comum, que é a defesa da liberdade, né, das informações e dos dados, e da luta contra qualquer tipo de organização que usa dos dados e informações para controlar, né, e ganhar vantagens econômicas e políticas. Então, isso se torna uma espécie de mote, né? No caso desses ataques mais famosos, né? Do Wikileaks, né? Aí depois vem o Wikileaks, inclusive depois com a Assange, aí depois outros ataques que os anônimos também vão fazer, tentando se alinhar, tentando juntar com a outra pauta, que é a do Assange, que tem convergência, né? Que quando ele começa a divulgar documentos dos governos norte-americanos, né? Das atrocidades que eles faziam na guerra do Iraque, do Afeganistão, né? Aí, quando começou a rolar a perseguição, grupos anônimos, né? Ou seja, células que a gente fala, anônimos, começaram a promover alguns ataques justamente para chamar a atenção desse fato e tentar defender também a causa. Isso é interessante também, né? E o hackativismo, como a gente está dizendo, não se resume somente aos anônimos, né? Então, o próprio movimento do Wikileaks, eu acho que é um exemplo disso. A gente pode citar também outras pessoas, figuras importantes, né, como o Snowden, que depois de determinado momento que ele começou a entender o problema que ele estava se metendo, trabalhando dentro da NSA, e o que ela estava fazendo, né, com as informações, a questão da espionagem com pessoas comuns,
Esse é um outro exemplo. E tem também do Aaron Swartz, né, também, que eu acho que esse também é um ótimo exemplo de uma referência importante para o ativismo, né, para o hacker ativismo, né, que ele, inclusive, infelizmente, até hoje não se sabe muito bem, mas ele acabou, se suicidou, né, supostamente. Todo mundo fala supostamente porque não foi muito bem esclarecido, né, a morte, foi uma coisa meio ruim, mas que no fundo a gente sabe que tem a ver com a perseguição que ele começou a sofrer depois que ele conseguiu vazar, né, artigos científicos, artigos científicos de um periódico que é conhecido por né, torná-los privados e vender esses artigos, né? E aí o Aaron Swartz, ele baixa, se não me engano, uns 4 milhões desses artigos. Provavelmente ele foi, antes disso ele foi pego, né? Mas ele já fazendo a defesa da ideia de que o conhecimento ele tem que ser livre, aberto, né? Que são partes da cultura hacker, né? O código aberto, né? O hardware aberto, o software livre, né? Enfim. Então, acessíveis, informações acessíveis, internet acessível para todos. Que aí teve aquele problema exato. com o Kassab, se eu não me engano, em 2017, que o Gilberto Kassab falou de limitar a banda de dados brasileira lá e teve um problemão, porque o grupo não, né? O Anonymous, que não é bem um grupo, a Legião Anonymous chegou a bloquear o sistema de telecomunicações, a Anatel. Sim, Aí geralmente o padrão, né, das chamadas das ações dos anônimos, né, são os ataques DDoS, que são negação de serviço a sites, né, ou as pichações de sites, que a gente fala de desfiguração dos sites. Eles sempre deixam uma mensagem, sempre deixam um aviso, um negócio assim. E os leaks também, né? E os leaks também são vazamentos de documentos e dados pessoais. Aí eu acho que eu quero entrar no debate do que está rolando agora, né? Eu vou colocar um pouco a minha avaliação, assim, acho que está uma galera muito empolgada com os vazamentos, mas acho que muita dessa empolgação é um hype, assim, um tanto quanto despolitizado por parte da galera. Da mesma forma que tem uma galera criticando a forma como as pessoas estão aderindo à luta lá do Black Lives Matter, né? Que as vidas negras importam, né? Acho que esse frisson também foi transferido pro que aconteceu dessas últimas ações dos anônimos, né? A grande questão é essa, assim, qualquer um pode ser anônimo. Então, a gente estava falando desses exemplos de ataques dos anônimos que talvez tenham uma repercussão política até interessante, né? Importante para esse debate sobre direitos da internet, sobre a questão dos direitos humanos, né? Por exemplo, teve ações também contra sites de pedofilia também, que foram muito importantes, que os anônimos eles desativaram 10 mil sites da Dark Web relacionados à pornografia infantil. E isso, enfim, isso é muito interessante, né? É um poder muito grande. LGBT, né, Ricardo? Que assim, se eu não me engano, foram 2 acontecimentos, que foi em 2012, quando o governo da Uganda queria criminalizar a homossexualidade e a transexualidade. Eles acabaram invadindo ali o site do governo e deixando uma mensagem que não queria que aquilo acontecesse, que as pessoas tinham direito, né? Esse direito e teve a questão da igreja Westboro, eu acho que eu não sei a pronúncia correta, que também era comandada por um cara radical que era contra a homossexualidade. E aí acabou sendo atacada também pela Legião Anonymous. Sim, aí tem essas ações que acho que elas talvez seriam algumas referências que eu vou chamar de boas, assim, que existem na crise. Mas, como eu disse, qualquer um pode ser anônimo. Então, ao mesmo tempo que teve esse tipo de ação, teve outras também que são um pouco quanto questionáveis, né? E que também reivindicam a identidade anônima. Então, essa é uma coisa meio caótica mesmo, né? Porque você, vamos supor, você pode ter algum grupo mal intencionado, talvez, e reivindicar anônimo. Teve por exemplo, um acontecimento ruim, que a gente está falando de muito movimento que causa um impacto bom, né, na sociedade.
acho que é importante ressaltar, por exemplo, a invasão do site de epilepsia. Um site lá relacionado a pessoas com epilepsia. E aí eles Sim, que invadiram e jogaram reivindicaram. vários vírus e GIFs que causavam convulsões nessas pessoas com essa doença, né? Que é a epilepsia. Sim, teve esse fato também, né? E aí essa coisa do espírito da trollagem, não importa. A questão ética nem se discute, né? Trollar independentemente se é ético ou não e tal. Então tem essas ações também, e que se reivindicam anônimos, né? Então, esse talvez seria um ponto crítico, né, que a gente pode pensar, a gente que eu falo assim, a gente que está nesse campo tentando pensar uma construção de uma sociedade mais humana, né, que pensa mais na questão da defesa das liberdades coletivas civis, dos direitos sociais, direitos civis, enfim. Talvez dessa perspectiva, essas ações são tanto quanto questionáveis, né? Mas como eu estava dizendo, o Anonymous ele eu entendo como uma espécie de tática mesmo, né? É uma tática que você se esconde atrás de uma identidade bem abstrata, genérica, e que você faz aí as ações de acordo com o interesse que o grupo quer ter, né? Evidentemente que isso também cria conflitos, né? Eu já vi assim células anônimas denunciando outras células, entrando no embate, mas isso isso, né? Faz parte da interno da contradição. própria legião, né? Isso é normal, até pela forma como tentam se propor enquanto princípios de organização. A gente pode falar de organização, mas há um princípio organizativo que é não se organizar, né? E você acha que grupos autênticos, grupos originais, anônimos, o que você acha? Então, isso é difícil de fazer, mas aí já entrando no... Pode falar, Valéria. Estou falando demais. É difícil, eu acho um pouco complicado de dividir, né, essa parte do que é original, o que realmente é anônimos, o que é uma pessoa que está se utilizando daquela identidade, né, para, por exemplo, a gente estava comentando mais cedo, conversando sobre a questão do Twitter, né, que uma conta que não tinha nada a ver, você falou que era de K-pop, uma conta que não tinha nada a ver. Aqui eu estava... Quando surgiu o reaparecimento do Anonymous aqui Brasil, eu tive a curiosidade de, enfim, eu estou no Twitter ali, aí eu já acompanhava umas contas, mas que estavam paradas há muito tempo. Alguns anos. Porque foi 3 anos somente, né? Aqui divulgou aqueles dados que depois apareceram na televisão, os dados pessoais do Bolsonaro, de uma galera ligada a ele, aquele perfil que, inclusive, agora é difícil ficar acompanhando 24 horas porque a dinâmica do Twitter é muito acelerada, né? Mas até onde eu consegui acompanhar, e se alguém estiver assistindo aí me atualize, mas aí derrubaram uma conta bem rápido quando eles divulgaram no Pastebin esses dados, Já né? está no ar novamente. Eu acabei de abrir aqui e ela está no ar novamente. Aí depois abriram uma segunda conta, fecharam ela, e parece que essa conta trabalhava com mais outras duas, porque elas começaram a reivindicar mais essa coisa e dizer para não entrar na onda dos outros perfis que estavam aparecendo, porque realmente eu observei que começou a aparecer muito perfil anônimo, e aí muitos deles, assim, é muito fácil você identificar que eles estavam entrando meio que no hype da onda mesmo, e aí o que acontece? Uma lá a galera começou até a esculhambar, porque resgataram os posts antigos, né? Era uma conta de K-pop que depois que falava de coisas sobre a Anitta, etc. E de repente mudou, né? Virou anônimo, e aí uma galera começa a seguir e ficar, né, e aí, assim, a maior parte das contas que eu tô vendo no Twitter só tá criando hype, não tá apresentando nada de significativo. Aí falando já sobre aquilo que causou talvez mídia, né, o suposto vazamento de dados, né, uma galera que inclusive é da área de segurança de informação e tal, e uma galera que, né, participa de alguns fóruns, começou a questionar um pouco esses dados mesmo, se realmente são novidades, né? A galera fala, olha, esses dados, na verdade, você consegue encontrar, talvez, aí no site do Conjur, do TSE, ou de alguma base de dados que já foi vazada anteriormente. Então, assim, não tem nada de novo. E de fato, se a gente for parar para pensar, assim, pelo menos até hoje, né? O negócio foi no domingo, né? Até hoje, essa galera
fez esse vazamento de dados aí, e prometeu que ia apontar uma ligação do Bolsonaro com não sei quem, tal. Mas até agora, de fato, nada disso, né? E aqueles dados também que apareceram, a outra coisa também foi a questão dos dados, dos supostos vazamentos de dados de cartões de crédito. Acho que não sei se foi do filho do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, e aí de repente apareceu também até do Silvio Santos. Também nada confirmado. Eu tentei dar uma pesquisada, vasculhar. Provavelmente foi mais um outro fake news, no sentido de criar também um frisson, só que é muito rápido, né? Muito dinâmico. A galera compartilha. E a galera gosta desse troll, né? Aí é que tá, o público também gosta do troll, né? Então, aí a galera entra nessa onda e começa isso ganha uma dinâmica de difusão, de disseminação muito rápida, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para que as pessoas, né, elas tenham mais cuidado, assim, de cara já ir pegando aquilo e acreditando, né, já na informação, né, e achando que aquilo a gente tem que desconfiar de tudo. É concreto. Exato, a gente tem que desconfiar mais, esperar mais, pesquisar mais, entender a fonte de onde vem. Existem muito, por exemplo, para quem não é quem não é hacker, não é nada, isso não é nenhum problema, mas pode ir atrás de pessoas que são especializadas, né, que também estão atentas, que estão buscando informações sobre isso. Então, assim, eu acho que um recado também para dar e aí eu não sei se eu vou frustrar a galera, né? Porque tem galera muito empolgada com esse negócio do ressurgimento do Anonymous e tá achando que eles vão fazer a revolução. Podia. E a minha impressão, assim, posso estar equivocado, muita gente pode achar ruim o que eu vou falar, mas eu acho que o que até agora aconteceu nada foi do que um grande hype criado e nada muito de efetivo, assim, né? Até mesmo no caso, né, que a gente não sabe se são realmente verdadeiros, que não tem uma comprovação mesmo, um negócio que foi provado, que tem provas concretas que a gente pode falar, não, isso aqui não é fake news, isso aqui é informação real, e aí a gente não tem certeza de nada, tá tudo jogado aleatoriamente lá, e a gente desconfia, né? É um negócio muito assim, de desconfiar e não saber se é verdade ou não. E aquilo que foi mais concreto, que foi aqueles dados lá pessoais, por mais que sejam dados, vamos considerar sensíveis, no sentido assim, número de CPF, endereço, telefone, mas não são coisas também que vai impactar causar impactar e o meu medo por exemplo, aí é uma avaliação minha particular também. Acho que o Bolsonaro ele se aproveitou um pouco disso também, né? Para chamar a luz para ele também, que o Bolsonaro também é um grande estrategista de mídias sociais, né? E aí ele começou com essa onda de falar, olha, eu vou caçar, a Polícia Federal vai atrás, e aí começa essa coisa da criminalização que é muito perigosa, né? Porque ele é um político com perfil autoritário. Na minha avaliação, com fortes traços, isso eu não faço, todo mundo que me conhece sabe, é a minha avaliação com fortes traços fascistas, né? Então, isso também pode... a gente desconfia muito depois que acontecem essas coisas na internet. E depois de 2013 também, e o que virou as manifestações de 2013, a galera fica um pouco com medo, com o pé atrás, porque também em 2013 teve algumas ações que foram reivindicadas como anônimos, né? E aí, só que tipo, tinha um direcionamento que no final favorecia um campo político, que era o campo político da direita. Então, que hoje está no poder. Aquele boom, né? No processo do golpe, né? Foi um golpe, enfim, é uma avaliação minha também. Se quiser, um dia quem não concordar, a gente pode sentar um dia e conversar sobre isso. E aqui a gente não tem tempo de falar na live. Foi golpe. Mas acho que tem que também ficar atento a isso, né? E as redes sociais ela tem essa capacidade muito grande de massificar as coisas, só que essa massificação ela não é necessariamente uma massificação sem controle, né? Que não tenha direção. Às vezes tem, só que a gente não está enxergando. Então, a minha preocupação um pouco é essa.
E não é, a minha crítica não é o hacker ativismo, mas muito pelo contrário, eu reivindico muito. Hoje a internet e as tecnologias de informação, elas são cada vez mais importantes, né, no debate público, na disputa pelos rumos da sociedade, né? Inclusive, voltando àquele assunto, né? E a gente que é profissional da área de TI, a gente deve ou não se envolver com política? Eu sou da opinião que não é que só deve, mas ele não tem como escapar. Você sempre está fazendo uma política. Fala que você disse no comecinho, quando a gente começou a debater sobre o assunto, é que o ser humano em si é um ser político, né? Então, independente da profissão, independente do posicionamento, é importante a gente não ficar meio que em cima do muro. Sim. E ter uma opinião própria. Porque a gente depende das relações e da sociedade para sobreviver, né? E aí não tem jeito, a gente interage com pessoas. E a política, uma compreensão que a gente tem dentro da área da ciência política, da sociologia, enfim, das ciências sociais, é que política também é intimamente ligado como uma relação social de poder. E poder aqui, pegando um pouco o gancho da sociologia, o Weber ele já define como a probabilidade de sujeitos ou um sujeito fazer valer seus interesses, as suas expectativas dentro de uma relação social. Então, nós somos sujeitos de vontade, né, de interesses. Essas vontades e interesses não necessariamente têm a ver só com uma questão individual, elas também estão linkadas com a nossa origem de classe, a nossa perspectiva religiosa, a cor da nossa pele, o nosso gênero, a nossa sexualidade. Então, existe uma conexão de tudo isso e é impossível dizer que a gente não é um sujeito político. Você pode falar que não gosta de política, mas você não foge da política, porque você vive em sociedade, né? E quando você, inclusive, é uma coisa que até agora foi muito questionada nas redes sociais, em função desse movimento que surgiu, das vidas negras importam, e aí aqui só uma observação, né? Aqui no Brasil a gente já estava tendo morte de pessoas negras antes mesmo do acontecimento nos Estados Unidos, e sempre teve, e também nos Estados Unidos sempre teve, mas enfim, isso é uma outra discussão, né? Também. A gente se posicionar diante de assuntos como esse e defender, né, movimentos como esse, aí, defendem e uma coisa muito louca. Estão à mercê da sociedade. Sim, sim. E é uma coisa muito louca também, acho que a gente está meio caminhando para o final, né? A questão maluca que eu estava pensando é a seguinte, olha, essa pessoa que fala que é isenta, que é a política, e acho que na área de TI, assim, a galera gosta muito, eu vejo particularmente, não é só na área de TI também, né? Vamos ser justos. Mas eu vejo que a galera gosta de pagar uma postura de isento, né? A gente chama de isentão. Inclusive, esses últimos acontecimentos, isso inclusive vem sendo bem repercutido também, artistas sendo cobrados em função disso, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é, olha, não tem jeito. E a gente inclusive hoje, a construção da sociedade, pensando aqui nos devs, né? Passa por nós. E aí nós temos também uma responsabilidade, eu vou chamar ela de cidadã, né? Na ideia de para onde vai a sociedade, né? Então, eu vi um debate no podcast muito, muito interessante falando sobre a questão da questão digital, informacional dentro das periferias, né? E aí teve um questionamento que eu achei uma provocação muito interessante, assim, por exemplo, aquilo que se é projetado, a tecnologia sempre é vista também com uma perspectiva de futuro, né? Isso eu vi no podcast que eu até recomendo para você, chama Tecnopolítica. E aí, num dos episódios, se debate, por exemplo, essa ideia. Olha, a galera que produz a tecnologia, e a ideia de tecnologia é sempre pensada numa perspectiva de futuro, né? Tecnologia é sempre ligada também a uma ideia de futuro. E dentro dessa perspectiva de futuro, e aí quando a gente fala de pandemia também, acho que muito, muito pertinente a gente pensar nisso daí, né? Quando a gente fala de futuro, parece que esse futuro tecnológico, ele tem cor, ele tem classe, né? Ele tem uma perspectiva que exclui muitos sujeitos, né?
por exemplo, aonde dentro da produção da tecnologia estão as pessoas negras, para aproveitar As minorias no geral, as né? minorias sociais, as classes trabalhadoras, aonde elas estão dentro dessa criação desse futuro. E nós fazemos parte dessa perspectiva de criação. Então, é uma coisa que a gente, por mais consciente ou não que a gente seja em relação a esse processo, mas é isso. Isso é fazer política também. Mesmo a gente não querendo, no sentido assim, eu entendo que algumas pessoas vão falar, cara, mas eu não quero fazer política, eu não quero, eu não gosto, eu não sei. Eu não sou político, eu nem sei, mas está atuando, né? Então, e tá, por exemplo, quando você está trabalhando para uma empresa e está desenvolvendo um determinado algoritmo, um software que vai produzir um determinado tipo de finalidade, por exemplo, vigiar pessoas, extrair dados pessoais delas sem que elas saibam. Pô, isso é política. E, de certa forma, tudo bem, se você tiver como trabalhador, você não tem muita escolha, mas, peraí, você tem que entender que também tem que ter a consciência de que isso daí também vai. E aí, voltando para a gente, que está na academia, uma coisa que eu sempre bato o pé é que a gente tem que, dentro de uma instituição pública, a gente tem que começar a pensar também a construção de tecnologias pensando no mundo, né, que caiba a gente, né, e não que exclua as pessoas, né. Talvez é um pouco isso. E aí acho que o hackativismo tem um papel fundamental. Gente, a gente está quase chegando no fim, né? Senão a gente vai acabar caindo. Eu queria avisar para vocês que a gente vai subir essa live para o IGTV, se a gente conseguir aqui, se não der nenhum problema na hora de subir, para ficar disponível aí para quem quiser assistir. E agradecer a participação de todos. Tem um pessoal da Ginsec aqui. Muito obrigada, gente, pela participação. Tem uns egressos aí do IF, né, Ricardo? Muitos egressos do IF, amigos nossos. Tem ex-alunos. Tem gente da PUC valeu, galera. Também, né, Fabrício? Ó, eu vi aí, ó, Ronaildo, nosso colega de trabalho e colega de curso. Eu, Ronaildo, a gente trabalha no IF, enquanto servidores, e também somos alunos do IF. Tá aí também. Tô vendo Thalia, Gustavo, a galera. Acho que muito obrigado. Valeu. Acho que o debate ele não era para ser esgotado mesmo, era só um pontapé aqui para a gente direct, sugestão de próximos assuntos. A gente vai tentar fazer mais dinâmicas assim. Acho que a gente está inaugurando aí dentro do centro acadêmico, né? Uma série de atividades que a gente também quer entrar nessa, já que, né, a gente pode se encontrar, então a gente faz o encontro virtual e acho que o centro acadêmico tem que fazer, também tem esse papel, né, de provocar também debate, de provocar discussões que também ajudam a nos enriquecer, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto cidadãos também, né. Inclusive, estamos aí, se vocês precisarem conversar ou precisarem de qualquer coisa, tanto no privado quanto nas redes sociais do Centro Acadêmico, a gente está disponível aí para qualquer debate, qualquer discussão, qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente, e a gente vai tentar ajudar o máximo possível. A gente tem uma equipe maravilhosa, não é só eu e o Ricardo, tem o Gustavo Faquin, tem a Emily, tem várias pessoas legais que vocês podem estar conversando. E é isso. É isso aí. Olha lá, Ginsec, a maior comunidade de hacking de Goiás. Valeu, galera, pela audiência aí, tá junto com a gente. Inclusive, talvez, né, quem sabe, a gente traga, acho que talvez essa ideia é legal, hein? Trazer uma galera para discutir também mais a fundo, né, as questões ligadas à segurança da informação. Talvez trazer uns convidados aí, né, Ginsec? Exatamente. Tá aí também, tá aberto. É isso, gente, obrigada, muito obrigada. Estou lisonjeada e eu vou encerrar antes que a gente caia. Tá bom, gente, valeu, brigadão, até mais. Tchau, tchau.